Sexta-feira de términos e início de novos relacionamentos. Em Café com Aroma de Mulher, Lúcia finalmente vai embora da casa dos Valejo. Sebastião pede Gaivota em casamento e Lúcia vai morar na casa de Ivan. Isso e muito mais no resumo do capítulo de sexta-feira, 22 de agosto, de Café com Aroma de Mulher. Tudo começa quando Júlia está conversando com Gaivota e pede para segurar um pouco Fernandinho. Gaivota aceita e ela brinca um pouco com o menino, deixando a própria Carmela bestinha. Em seguida, Carmela pergunta se elas querem algo para beber. De volta a café e leite, Sebastião joga na cara de Lúcia que ela acabou com o sonho de Gaivota de contar sobre a sua gravidez. Lúcia diz que não, que naquela época, inclusive, Gaivota estava sendo acusada de ter sequestrado o pai dele. E Sebastião responde, dizendo que isso nunca foi verdade, e sim mais uma das mentiras que ela e a mãe dele inventaram para separá-los. Sebastião reforça que ele vai amar a Sofia como se ele realmente fosse o pai dela. Porém, Lúcia está precisando de ajuda. Lúcia questiona aí Sebastião qual é o nome do filho dele e ele responde que é Fernando. Lúcia também quer saber se a mãe dele, como é, se vai aceitar esse garoto. E ele responde: Mas Lúcia, ela já aceitou. Lúcia também diz a Sebastião que ele pode ficar com a Sofia enquanto ela procura ajuda. E ele gosta muito dessa ideia. De volta à conversa aí de Júlia e Gaivota, Júlia diz a Gaivota que ela sabe que ela prejudicou muito elas. E confessa também que ela não conhece nem ela, muito menos a sua mãe, mas que foi por culpa dela, porque elas moraram na fazenda durante muitos anos. Júlia diz a Gaivota que ela não a conhece e que as únicas coisas que ela sabe são as coisas que Otávio contava para elas. Ela também admite que não sabe se Gaivota é a mulher ideal para seu filho, mas ela promete aceitá-la. E que agora tudo mudou, porque tem uma criança no meio. Gaivota diz: sim, um bebê que ainda lá no fundo te deixa um pouco envergonhada, porque você vem aqui visitá-lo sozinha, como se fosse para ninguém ver você. Gaivota também diz que se até hoje ela não sabe se ela é a mulher certa para Sebastião, ela nunca vai saber. E também diz: sim, nós não nos conhecemos e você não teve abertura para esse conhecimento. Gaivota então se apresenta para Dona Júlia e diz muito prazer. Ela também declara que uma das coisas que ela não quer ir para a fazenda é que ela ache que ela quer o dinheiro deles, porque ela não precisa de nada dos valejos. Gaivota também afirma que vai respeitar os direitos dela, mas quer que ela saiba que ela não é obrigada a ir na casa dela. Júlia responde para a Gaivota que ela quer que ela saiba que ela nunca terá vergonha do Fernando, porque Fernando é neto dela, um valejo. Júlia também menciona a Gaivota que ela não quer que o neto dela passe dificuldades. Gaivota responde que o neto dela está bem e ele tem tudo que precisa e que as dificuldades vão sempre existir. Afinal, eles são pessoas normais e as dificuldades sempre aparecem. Depois de uma longa conversa e a própria Gaivota descobrir aí que a Júlia realmente gosta do seu filho, ela aceita ir lá para a Fazenda Casa Blanca, mas diz que vai ficar na área dos trabalhadores. Na casa dos Alejo, Lúcia relembra os momentos que ela teve com o Sebastião e também se despede da sua filha. Ela desce as escadas com as malas e vê Júlia sentada na sala. Júlia questiona se já não está tarde para ela ir embora e ela diz que não aguenta mais uma noite nessa casa. E também diz: Nós temos algo bem diferente. Você é a mãe do Sebastião e ele sempre vai estar próximo a você. Já eu o perdi para sempre. Lúcia também diz que quando ela foi conveniente para ela, ela apoiava, mas agora ela já a trocou, tanto ela quanto a Sofia, pelo bebê da Gaivota.
Júlia diz a Lúcia que ela está cansada e que nesse momento ela não quer discutir. Então, Lúcia vai embora. Depois de ir embora, Lúcia vai para a casa de Ivan. Ivan questiona se ela não tem medo dos Valejos descobrirem que ela está na casa dele. E ela nem responde. Ela diz que a única coisa que ela quer é um uísque e uma cama para dormir. Lúcia também diz a Ivan que Sebastião tem um filho com a gaivota e que essa criança tem os 25% da herança dos Valejos. Ivan fica sem acreditar. Enquanto isso, na casa dos Valejo, Júlia conversa aí com a sua empregada. E ela acaba dizendo que ela teria que viajar. Mas agora, como Sebastião se separou da Lúcia, a Sofia vai ficar na casa aos cuidados dela. Só que aí ela pede a Margot que fique com a criança enquanto ela vai para a fazenda. Margot, né, como uma boa funcionária, aceita aí a cuidar da Sofia enquanto ela vai lá para a fazenda ficar ao lado de Gaivota e do seu neto Fernando. Sebastião vai até a casa de Gaivota se despedir porque ela vai viajar lá para a cidade do interior. Gaivota diz que ele não precisava ir ali, porque ela pensava em falar para ele ir lá na sala dela no dia seguinte, para eles se despedirem. Ele diz que amanhã vai demorar muito. Ele acaba revelando aí para a Gaivota que descobriu que Sofia não é a sua filha. Gaivota também revela a Sebastião que a mãe dele a convidou para ela ir ficar lá na fazenda Casablanca e não sabe se ele vai gostar. Porém, Sebastião gostou, já que ela vai ficar em uma área que ele conhece. Na sequência, Sebastião pede para ela tomar cuidado com a mãe dele, porque ela é um pouco controladora. Gaivota responde a ele que não vê problema nisso e que não sabe como aconteceu, mas a mãe dela sabe lidar muito bem com essa situação. E emenda dizendo que elas estão se dando muito bem. Gaivota também aproveita o momento para dizer um pouco do que ela conversou com a Júlia e diz que a mãe dele revelou para ela que quando ela vê o Fernandinho, ela vê o próprio filho, o Sebastião. Ela também disse que Júlia falou para ela que é como se a vida tivesse dando outra chance para ela fazer as coisas melhores. Sebastião questiona se ela realmente falou isso, e a Gaivota confirma. Gaivota diz a Sebastião que, depois de tudo isso que ela falou, como é que ela ia dizer que não ia para a fazenda Casablanca? Sebastião promete à amada que vai vê-los sempre que puder. Mas a Gaivota diz que a única coisa que ele tem que se preocupar é em resolver todos os problemas dele nesse momento. E ele diz que está tentando. Eles continuam conversando e Sebastião diz a Gaivota que mesmo com a separação deles, ele nunca perdeu a esperança dela ser a esposa dele. E acaba tirando do bolso o anel de compromisso e questiona: Gaivota, você quer ser minha esposa? E Gaivota aceita. Gaivota e Sebastião trocam aí os anéis de compromisso e, na sequência, já vemos aí Ivan relembrando de tudo que o Carlos Mário falou para ele, dizendo que vai ensinar a ele a resolver todos os problemas como homem. Será que Ivan ficou com medinho do Carlos Mário? Deixe nos comentários que eu quero saber. E até o próximo vídeo de resumo de Café com Aroma de Mulher, a sua novela da Band.